Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre no canal Livre Pensador. Como eu falei alguns dias atrás que iria fazer um vídeo baseado neste livro Assim falava Zaratustra. Assim falava Zaratustra. Livro de Friedrich Nietzsche. Na seção da página 32 deste livro, das três metamorfoses. Vamos à leitura e comentário deste livro. Vou falar das três metamorfoses do espírito. Como o espírito se transforma em camelo, e o camelo em leão, e o leão finalmente em criança. As três metamorfoses, ou seja, as três mudanças, As três mudanças que passa o espírito. O espírito aqui ele quer dizer o homem, O homem, que em outro livro seu ele chama o espírito livre. O espírito livre. Vou falar das três metamorfoses do espírito. Como o espírito se transforma em camelo, e o camelo em leão, e o leão finalmente em criança. Há muitas coisas pesadas para o espírito forte e sólido, imbuído de respeito. A força desse espírito reclama por coisas pesadas e das mais pesadas. O espírito reclama por coisas pesadas. Que coisas é pesada? Ele pergunta, que coisa é pesada? Pergunta o espírito transformando em besta de carga. E ajoelha-se como camelo e quer que a carga lhe seja bem colocada. O espírito livre transformado em camelo. Em camelo. Em busca de fardo, Fardos pesados. Vamos ver aqui no decorrer da história o que é esses fardos, Qual é a coisa mais pesada, ó heróis? O espírito, em forma de camelo, pergunta: qual a coisa mais pesada, ó heróis? O herói, aqui, em outra parte desse livro, os heróis, aqui significa os sacerdotes, os padres, os pastores, que era considerado, do ponto de vista de Nietzsche, os heróis do povo, aqueles a quem o povo preza, exalta e louva a sua pregação, o seu ensinamento, as suas doutrinas, as suas orientações. É os teológicos, é os líderes das religiões, tanto judaica como cristã, os heróis. Ele pergunta, qual a coisa mais pesada, ó heróis? Pergunta o espírito transformado em besta de carga, para que eu carregue e me rejubile com a minha força. Ele está aqui procurando deveres, aquele
que procura um líder, né? Um líder para lhe ensinar o que é certo e o que é errado, e que vai atar fardos pesados que ele mesmo nem carrega, mas quer colocar sobre você. E vamos ver aqui o prosseguimento. O espírito livre, né, procura o herói, um instrutor, um guia, para lhe colocar instrução, para lhe dizer o que é bom, o que é ruim, para lhe dizer o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, né? E assim sucessivamente. Vamos adiante. Pergunta o espírito transformado em besta de carga para que eu a carregue e me rejubile com a minha força. Eu sou um camarada forte. Posso carregar este fardo, né? Posso carregar este fardo. Quero mostrar que eu sou um camarada moral, né? Moral e ético. Não será, agora vem aqui, ele diz, não será rebaixar-nos para nosso orgulho padecer? Deixar brilhar nossa loucura para zombarmos de nossa sensatez? Então, uma das cargas é ser humilde, né? Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde, meu irmão. Ser humilde, não se exaltar. Não procurar glória para si. Mas fazer as coisas para glorificar a Deus e não o homem. É errado, meu irmão. Você se exaltar, você buscar méritos, essas coisas, como até o testemunho de Jeová segue isso aí, né? Que o escritor lá na religião deles escreve um livro, não pode colocar o nome daquele escritor no livro, porque isso seria para eles, diz que é orgulho, é orgulho. É o homem querendo se exaltar, e o homem não pode se exaltar, não pode se gloriar em nada, porque ele de si mesmo nada faz de bom. Ele até fez aquele livro ali, porque Jeová, ou Deus, foi que deu ele a sabedoria, a inspiração, então ele tem que se ocultar e exaltar Deus, que Deus seja glorificado. Isso é o que os heróis da religião ensinam, baseado no seu livro sagrado, que é a Bíblia, né? Então diz assim, não será rebaixarmos-nos para o nosso orgulho padecer, deixar brilhar nossa loucura para zombarmos da nossa sensatez? Então esse é um fardo que a pessoa tem que carregar, né? Ser humilde, não poder se exaltar. Não poder se exaltar. Humilde é aquele que diz, eu não presto para nada. Deus é que é tudo. Grande é Deus. O homem nada é em si mesmo. Tem que carregar esse fardo. Você não pode dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu sou aquilo. Tem que dizer, Deus é isso tudo que faz. Essas coisas é um dos fardos que a pessoa que se ajoelha como camelo perante os heróis da religião tem que carregar, né? Ou será separarmos-nos de nossa causa quando ela celebra sua vitória? Escalar altas montanhas para tentar o tentador? Então aqui ele diz que tem que se ocultar, como eu falei, você não pode se aparecer. Você tem que dar glória para Deus, e buscar o bem-estar dos outros e não o seu. Fazer tudo para os outros, sem visar os seus interesses, né? Os seus interesses. Aí entra a questão do egoísmo e o altruísmo, né? Que eles condenam a pessoa
ser egoísta, tem que ser altruísta, fazer tudo visando o bem-estar do outro, esquecendo de si. Esses fardos que a religião coloca sobre o homem. Ou será sustentarmos-nos com bolotas e ervas do conhecimento e padecer fome na alma por causa da verdade. Então a pessoa não pode buscar conhecimento, tem que ficar com pouco conhecimento, porque a letra mata, como diz a Bíblia, né? A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então você não pode buscar conhecimento, tem que ficar com esse pouco conhecimento de Theos. Você não pode se aprofundar na questão científica, saber mais, procurar saber, porque senão você vai se orgulhar, vai ficar inchado, como eles dizem aí, né? Ou será estar enfermo e despedir os consoladores e travar amizade com surdos que nunca houve o que queremos? Ou será submergirmos-nos em água lamacenta, quando essa for a água da verdade, e não afastarmos de nós as frias rãs e os quentes sapos? Então eles ensinam aqui, mesmo diz que na Índia, né, os indianos mergulham em água suja para mostrar que são humildes, né, que são humildes, e que com esses rituais eles vão chegar mais perto da iluminação e da verdade. Aqui ele ensina também que nós devemos tolerar, né, as frias rãs e os quentes sapos, né? Tudo isso aqui é pessoas, que é como rãs e sapos, que amedronta a pessoa, que causa sofrimento, e você não pode revidar, você tem que ser resignado, né? Tem que virar outra face, bater numa face, você vira outra. Isso tudo é ensinado pela religião cristã, né? Que a gente tem que se resignar, ser humilde, não ser orgulhoso, ser tolerante, virar outra face. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Quem vira outra face recebe outro tapa na face. E não é isso que eu ensino às pessoas, né? Não é isso que eu ensino às pessoas. E não é isso também que Nietzsche aqui ensina às pessoas, né? Nós não devemos ser frouxos, não devemos ser covardes, mas tratar as pessoas da maneira que eles merecem ser tratados, né? Ser tratado. Tratar com as pessoas com justiça. Fazer o bem a quem nos faz o bem. E o mal a quem nos faz o mal, né? Retribuição, justa retribuição. Amar quem nos ama e odiar quem nos odeia. Ou será amar os que nos despreza e estender a mão ao fantasma que procura nos assustar? Fantasma, no meu ponto de vista aqui, é Deus, o fantasma que as pessoas dizem que existe e que está sempre nos assombrando, assombrando aqueles que acreditam ainda nele, com medo da sua presença, com medo do seu olhar, da sua investigação, que penetra no mais profundo ser do homem, investigando os pensamentos, os desejos, né? Ou será amar os que nos desprezam e estender a mão ao fantasma que procura nos assustar? Isso tudo aqui são fardos, né, que o camelo recebe, se ajoelha como camelo para receber, né, os fardos, bem ajustados, né? O espírito transformado em besta de carga se sobrecarrega
de todas essas coisas, por mais pesada que seja. Como o camelo, apenas carregado, corre em direção ao deserto. Assim se apressa o espírito para o seu deserto. E o espírito lá isolado no deserto, carregando esses fardos, e vê que esse fardo é um fardo pesado e que ele não está mais suportando, aguentando receber esses fardos. Ele pensava que ele aguentaria carregar esses fardos, mas estava enganado, porque o homem em si mesmo, ele quer vingar, ele gosta de elogio, ele quer mostrar o seu trabalho e quer ser reconhecido pelo que faz. E aqui está pedindo tudo ao contrário o que a natureza humana deseja e quer e que se sente realizado. Como o camelo, apenas carregado, corre em direção ao deserto, assim se apressa o espírito para o seu deserto. E ali ele fica fazendo uma reflexão, né, das doutrinas que ele recebeu, das instruções que ele recebeu. E vamos ver o que é que acontece. Na extrema solidão do deserto, ocorre a segunda metamorfose, ou seja, a segunda mudança. O espírito se torna leão. Pretende conquistar sua liberdade e ser o rei do seu próprio deserto. Procura então o seu último senhor. Quer ser seu inimigo e do seu último Deus. Para sair vencedor, quer lutar contra o grande dragão. Qual é o grande dragão a que o espírito já não quer chamar Senhor nem Deus? Qual é? Qual é o grande dragão a que o espírito já não quer chamar Senhor e nem Deus? Tu deves. Assim se chama o grande dragão. O grande dragão significa tu deves. Tu deves. Assim se chama o grande dragão. Mas o espírito do leão diz, eu quero. O espírito transformado em leão diz, eu quero. Qual o grande dragão a que o espírito já não quer chamar Senhor nem Deus? Tu deves. Ele já não quer mais chamar Senhor nem Deus, tu deves. Assim se chama o grande dragão. O grande dragão é tu deves. Mas o espírito do leão diz, eu quero. Eu quero agora ser livre. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero ser o Senhor da minha vida. Não quero mais dever. Não quero mais imposição. Não quero mais que os senhores decidam por mim. Eu é que quero decidir o que é bom para mim. O que é certo, o que é errado. É palavra de libertação. Eu quero. Eu é que quero. Tu deves esbarra-lhe o caminho. Chega no caminho. Tu deves esbarra-lhe o caminho. Resplandecente de ouro, coberto de escamas. E em cada uma de suas escamas brilha em letras douradas. Tu deves. Cheio de deveres, né? Cheio de deveres. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Quer dizer, você foi liberto das ideias de Deus, né? De Deus.
Lá lhe ensinaram que você tinha que agradecer a Deus, ser humilde, reconhecer as benesses de Deus, não se orgulhar, obedecer os mandamentos de Deus, colocar Deus no centro. E aí agora você resolve sair dessas coisas. Mas aqui encontra outro dragão chamado a moral secular, né? A moral secular, que é, como diz um comentário aí, a modernidade, também com a sua ética, com os seus deveres, com os seus ensinamentos. Aqui é Nietzsche falando a respeito dele mesmo, né? Dele mesmo, que ele saiu da religião, era filho de pastor, e aprendeu muitas coisas na sua casa, que Deus é o Criador, que devemos obedecer, que devemos ser humildes, reconhecer os benefícios de Deus. Aí um dia ele abandona Deus, essas cargas da religião. Mas acontece a modernidade também trazendo os deveres, a moral, né, moderna. E ele chama aqui de tu deves, né? Tu deves. Aí diz assim, tu deves, esbarra-lhe o caminho. Tu deves aqui, no sentido também, é a modernidade, né? A nova moral, resplandecente de ouro, coberto de escama. E cada uma de suas escamas brilha em letras douradas. Tu deves, dizendo tu deves, faz aquilo outro, né? Os moralistas dizem assim, da modernidade. Valores milenares brilham nessas escamas, e os mais poderosos de todos os dragões fala assim: em mim brilha o valor de todas as coisas. Em mim brilha o valor de todas as coisas. Todos os valores já foram criados, e eu sou todos os valores criados. Para o futuro não deve existir o eu quero. Assim fala o dragão, né? Assim fala o dragão. Não deve existir mais eu quero. Os valores já estão aí, temos que obedecer, tem que obedecer. Os valores da modernidade, né? Aqui ele fala como pós-moderno, né? Os valores já estão aí, né? Os valores filosóficos já estão aí. Aí ele diz assim, né? Meu irmão, que falta faz o leão no espírito? Não bastará a besta de carga que se resigna e respeita? Não. Criar valores novos é coisa que o leão ainda não pode. Mas criar liberdade para criar novamente, isso pode fazer a força do leão. Então o leão busca a sua liberdade e cria novos valores. Como eu falei naquele outro vídeo, né? Do caminho do Criador, aquele que foi liberto para criar novos valores, né? Criar novas coisas que o leão ainda não pode, mas criar liberdade para criar novamente, isso pode fazer a força do leão. Para criar a própria liberdade e dizer um sagrado não, mesmo perante o dever, para isso, meus irmãos, é preciso o leão ser forte, para você criar novos valores e dizer para si mesmo o que é bom para si mesmo. E dizer o que é bom para si mesmo. Né? Conquistar o direito de novos valores é a tarefa mais terrível que um espírito dócil para um espírito dócil e respeitoso. Para ele, na verdade, isso é uma rapina e coisa própria de um animal de rapina. Como o seu bem mais sagrado, ele amava outrora
o tu deves, né? Você já amou o tu deves. Hoje nós dizemos, eu quero, né? Mesmo no que há de mais sagrado, deverá agora encontrar apenas ilusões e arbitrariedade. Se quiser arrancar à custa do seu amor sua liberdade, é preciso ser um leão para essa violência. Tem que ser forte para você assumir o controle da sua vida e dizer eu quero, e dizer não a tu deves, mas seguir aquilo que você acha que é certo, usando a sua razão e tomando decisões para as coisas que vai lhe trazer benefício, que vai lhe trazer prazer e alegria, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Como se o bem mais sagrado, ele amava outrora o tu deves. Mesmo que há de mais sagrado, deverá agora encontrar apenas ilusões, arbitrariedade, se quiser arrancar à custa do seu amor a sua liberdade. É preciso ser um leão para essa violência. Dizei-me, porém, irmãos, que poderá a criança fazer que não haja podido fazer o leão? Para que será preciso que o leão que ataca se transforme em criança? A criança é inocente, é inocência, esquecimento, um recomeço, um brinquedo, uma roda que gira por si própria. Movimento primeiro, uma santa afirmação. A criança é inocente, ela não se culpa de nada, assim deve ser. A pessoa que saiu da fase de camelo, se tornou-se um leão que diz eu quero, eu é que vou decidir, e vive como uma criança no sentido de que é de inocência, agora não tem mais condenação para mim, eu não me condeno mais, eu não me culpo mais, não ando mais com sentimento de culpa, me culpando, porque fiz isso, fiz aquilo, pedindo perdão, é isso, aquilo, né? A criança é inocência, é esquecimento, esquece, se errou, esqueceu, e bola para frente, corrige o erro e vai embora. E nada de pagar penitência, fazer penitência, ajoelhar, pedir perdão, chorar, lhe xingar a si mesmo de miserável, desgraçado, que é isso, é aquilo, que não presta, como é ensinado na religião, né, cristã. A criança é inocência, esquecimento, um começo, um brinquedo, uma roda que gira por si próprio, né? É independência. Aqui, uma roda que gira por si próprio. É independente. Eu giro por mim mesmo. Eu sou independente. Eu sou independente. Eu tenho um senso de razão. Eu uso essa capacidade, né? Essa capacidade que tenho de razão para tomar decisões para a minha vida e ser o que é bom para mim. É isso aí. É um ser racional, independente, que busca a sua felicidade aqui, agora, que vive uma filosofia de vida para melhor viver neste mundo. Isso é que eu ensino. A pessoa procurar uma vida de vitória, ser um vitorioso aqui nesse mundo. Ser cabeça e não cauda. Andar na frente e não atrás. Falar por si mesmo, e assumir o controle da sua vida aqui. E pensar nas suas vantagens, nos seus interesses, acima de tudo. Não atropelando ninguém, enrolando, roubando, extorquindo.
Não, usando a sabedoria, a razão para ser bem-sucedido, assim como no comércio, né? Nas compras e vendas que a pessoa faz, ele pensa nos seus interesses, pensa no lucro, mas não é que ele vai querer tirar do outro a força, né? Ele vai tentar persuadir, vender, comprar, né? Saber comprar e saber vender, é assim. É uma roda que gira por si própria. Movimento primeiro, uma santa afirmação. Uma santa afirmação. Sim, para o jogo da criança, meus irmãos, é preciso uma santa afirmação. Afirmar esta vida. Afirmar o corpo. Afirmar este mundo. Não negar o mundo. Não negar esse corpo. Não negar essa vida. Mas sim valorizar. Valorizar. O Espírito quer agora a sua própria vontade. Tendo perdido o próprio mundo, quer conquistar seu mundo. 3 metamorfoses do Espírito vos mencionei. Como o Espírito se transforma em camelo. E o camelo em leão. E o leão finalmente em criança. Assim falava Zaratustra. E nesse tempo morava na cidade que se chama Vaca Malhada. Então é isso. Então é isso. Sim, para o jogo da criança, meu irmão, é preciso uma santa afirmação. O Espírito quer agora a sua própria vontade. O Espírito livre, o homem livre, o livre pensador, ele quer agora a sua própria vontade. Tendo perdido o próprio mundo, renunciado no passado, né? Quer conquistar o seu mundo agora, né? Viver o seu mundo, viver da sua maneira. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, desse comentário, e dessas 3 metamorfoses, né? Que passa o espírito livre, o camelo, o leão e a criança. É isso aí. Use esses ensinamentos e coloque em prática para você ser bem-sucedido aqui na Terra. Porque esse ensinamento é para aqueles que querem viver bem aqui na Terra. Que não despreza o mundo, não despreza o corpo e não despreza essa vida. Não são nihilistas. Valeu. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.